Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Nesse canal de evangelismo, hoje eu venho mais uma vez compartilhar as boas novas do reino. Os tempos estão chegando por fim e as boas novas têm que ser divulgadas. Nosso dever como cristão é ir e compartilhar as boas novas. Há milhões de pessoas em toda a parte do mundo que aceitam a Bíblia como uma palavra inspirada por Deus e ela usa como seu guia diário. É nosso dever, como servo do Senhor, desejar que você, caro ouvinte, tenha o mesmo desejo todos os dias. Por meio das Escrituras, que revela Jesus Cristo como nosso único caminho e esperança, onde os tristes acham nela confortos, os tentados, conselhos e pessoas são transformadas ao aceitar e ouvir a voz de Deus por meio dela. A história do cristianismo ela está repleta de mártires que foram lançados na prisão pelo amor às Escrituras. Por amor a Cristo, temos hoje a palavra de Deus pelos sacrifícios que os nossos antepassados fizeram através do sexo. E muitos estão prontos para padecer pelo amor leal que tem para com um livro inspirado, embora na maioria não possa responder a todas as nossas perguntas, mas ela vai direcionar para a salvação em Cristo Jesus. Hoje vamos meditar aqui no texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Assim está escrito: se você disser com sua boca Jesus é Senhor e no seu coração crê que Deus é sobre os mortos, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus quando falamos com a boca, e assim seremos salvos. Essa passagem ela tem grande importância para nós cristãos. Ela é a base do credo cristão. O homem ele deve dizer: Jesus Cristo é Senhor. A palavra que significa Senhor aqui é Kyrios. Esta palavra é a chave do cristianismo primitivo. Ela tem alguns significados. O primeiro significado é um tipo de título de respeito, como Senhor, como em inglês Sion, em francês Monsieur. Também, em segundo, ela também tem um título recorrente dos imperadores romanos na época. E o terceiro era um tipo concorrente de deuses gregos. E aqui o quarto que eu quero focar, a tradução grega das escrituras hebraicas, é a tradução recorrente do nome divino Javé e Jeová. De maneira que se alguém chama Jesus Kyrios, o comparava com um imperador e com um Deus. Dava-lhe supremo lugar em sua vida. Estava dando-lhe implicitamente reverência e obediência. Chamar Jesus Kyrios era chamá-lo único. Acima de tudo, pois para ser cristão, a gente tem que ter o sentido da absoluta unicidade de Jesus Cristo. Olhando novamente aqui para o texto, alguém deve crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. A ressurreição era fundamental na crença cristã. O cristão deve crer não só que Jesus viveu, mas também vive. Não só devemos saber a respeito de Cristo, mas também devemos conhecer Cristo ainda mais. Devemos, por obrigação, estudar e conhecer mais sobre Jesus. Não um personagem histórico, por grande que seja, mas um Jesus que ainda vive e a sua presença é real ainda hoje. Devemos conhecer Jesus não só como sacrifício de Cristo, mas também a conquista de Cristo lá na cruz do Calvário. Devemos conhecer Jesus não só o Cristo, o mártir, mas também o Cristo vitorioso e ressurreto. Outro ponto que eu quero aqui apontar é que a pessoa deve não só crer em seu coração, deve confessar com os lábios. O cristianismo é crença, mas confissão. Compreender, atestar perante os homens, não só a Deus,
mas também a nossos semelhantes. Todos ao nosso redor devem saber que somos cristãos. Os nossos comportamentos, nossas atitudes e a maneira de pensar, de falar, é um grande testemunho da razão da nossa fé. O homem deve declarar aos homens de que lado ele está. Pode o cristão se envolver com as coisas do mundo? Pode o cristão ter o mesmo comportamento das pessoas do mundo? Claro que não. Agora, para os judeus, era difícil que o caminho a Deus não passasse somente pela lei, ou pela lei. Os judeus estavam presos na lei, viviam regras. A fé em Jesus Cristo, ou essa forma de confiança e aceitação, era para eles incrivelmente nova e frustrante. Além disso, era realmente difícil crer que Deus estivesse aberto a todos. Os judeus não imaginavam que os gentios estavam na mesma posição que os judeus. De maneira que Paulo conclui o seu argumento citando 2 textos do Antigo Testamento para provar o que ele estava ensinando. Primeiro, ele cita Isaías 29:16. Essa passagem é citada pelo apóstolo também em Romanos 9:20 e 21 para mostrar o direito que Deus tem a ver com sua criatura, conforme ele acha melhor aos seus olhos, e a realização dos que se queixam da sua distinta misericórdia e escolher viver aquele a que ele quiser. O sentido da passagem é que seria absurdo alguém pensar o que é feito para reclamar que o Criador não possui inteligência e não tem o direito de fazer como ele quer. Seria absurdo um pedaço da cerâmica reclamar do olheiro como se ele não tivesse habilidade, e igualmente um absurdo um homem reclamar de Deus ou considerá-lo desprovido de sabedoria. Paulo vai nos ensinar que em Romanos 10:11, todo aquele que nele crê não será confundido. Aqui não há nada a respeito da lei, tudo se baseia na fé. Em segundo lugar, Paulo cita Joel 2:32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos também 10:13. Não há limitação alguma, a promessa é para todos. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos. Assim, pois, essa essência nessa passagem é um chamado aos judeus para que abandonem o caminho do legalismo e aceite o caminho da graça. É um chamado para que veja que todo o seu zelo é vão e fora do lugar. É um chamado para ouvir os profetas que muito tempo antes declararam que a fé é o único caminho para Deus e que esse caminho está aberto a todos. Aprendemos que todo o enfoque dos judeus era que, através desse tipo de obediência à lei, o homem ficava em uma correta relação com Deus, ganhava crédito e favor com Deus. Então Paulo responde: Cristo é o fim da lei. O que queria dizer era: Jesus Cristo é o fim do legalismo. A relação entre Deus e o homem não é mais que a relação entre credor e devedor, entre um juiz e um homem parado perante um tribunal de justiça, porque Jesus Cristo viveu e trouxe a sua mensagem aos homens. O homem não deve confrontar mais a tarefa de fazer a justiça de Deus, só deve aceitar o amor de Deus. Já não deve ganhar favor de Deus, deve tomar a graça, o amor e a misericórdia que Deus lhe oferece livremente. Hoje, temos a oportunidade de crer no coração e abrir nossos lábios e proclamar que Jesus é Senhor e Salvador em nossas vidas. Fica aqui a reflexão e que você possa meditar sobre isso. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus.